Olá, tudo bom? Por aqui está tudo bem e eu espero que esteja tudo bem com você também. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje eu vou continuar falando sobre gerúndio, tá bom? Então, no primeiro vídeo de gerúndio, a gente viu um pouquinho sobre a formação dele, que é só colocar o ing, tem as regrinhas lá. Vimos também a regra do CVC, que tem que dobrar a última consoante caso termine em CVC e a sílaba forte seja a última. E bom, agora continuando, é o seguinte, ó. A gente já viu a, a principal parte no outro vídeo. E assim, ó, tem uma discussão sobre o gerúndio que é a seguinte. Qual é a diferença entre gerúndio e particípio presente? O particípio presente é de fato o gerúndio, ou seja, é quando a gente tem a forma verbal, tá bom? O gerúndio é um substantivo que parece um verbo, tá bom? Por isso que ele vai ter alguns usos que não são comuns para um verbo, tá bom? Porque ele está agindo como um substantivo, beleza? Então, assim, ó, eles quase sempre vão ter a mesma forma, ou seja, tipo, gerúndio e particípio presente é praticamente a mesma coisa. E é por isso que a gente soma o uso dos dois, tá bom? Por isso que quando a gente fala, tipo, gerúndio, a gente está falando gerúndio e o particípio presente. Beleza? Tá tudo tá tudo a mesma coisa ali, beleza? Então assim, não se preocupa com isso. Eu estou contando porque, sei lá, como o foco aqui é ensinar, a gente tem que ir bem a fundo mesmo. Então só para você saber que meio que existe uma diferença sim entre gerúndio e particípio presente, mas na prática, falou gerúndio, falou particípio presente, na prática, assim, não se preocupa muito, beleza? Então, ó, começando com o gerúndio, tá bom? Ou seja, com o substantivo, digamos assim. Bom, cuidado que assim, no inglês, a gente vai ter bem mais uso, tá bom? Então, eu vou mostrar os casos do inglês. E eu vou fazer assim, para não ficar tendo que parar o vídeo direto. Eu já vou deixar todos os casos com os exemplos deles. E aí depois eu vou contando e qualquer coisa é só você voltar o vídeo, pausar ali e ler com calma, beleza? Então, ó, dá uma olhadinha aí na imagem. Aí, beleza? Então, vamos lá. Primeiro caso, sujeito da oração, tá bom? Exemplo, smoking is not allowed here. Fumar não é permitido aqui, tá bom? Em geral, esse caso é mais utilizado tipo, em avisos e placas, tá bom? Perceba que apesar do verbo estar no gerúndio, ele tem sentido de infinitivo, tá bom? E além disso, apesar dele ser um verbo, ele está na posição do sujeito, tá bom? O que seria extremamente estranho e sem sentido, mas como ele está atuando como um substantivo, não tem problema, tá bom? Então assim, ó, esse uso do gerúndio seria o equivalente ao infinitivo impessoal do português, tá bom? Ou seja, quando a gente utiliza o verbo como sujeito, tá bom? Então, ó, você perceba que no inglês, por exemplo, quando eu quero traduzir, vamos supor que igual está aqui no exemplo, ó, falar é bom, a gente não vai traduzir, por exemplo, speak is good, nem to speak is good, mas sim speaking is good, tá bom? A gente vai usar o gerúndio ao invés de usar o infinitivo, beleza? Bom, segundo caso, complemento do verbo to be, tá bom? Lembrando que to be é ser estar. Então, ó, exemplo. One of his hobbies is playing cards. Um dos seus passatempos é jogar cartas. Perceba que o verbo play, né? Playing, verbo é play, ele vem depois do is, que é o verbo to be flexionado. Então ele vem completando, tá bom? Ou seja, one of his hobbies is, taranã, e a gente completa com jogar cartas. Mas ao invés de eu escrever play cards, eu vou colocar no gerúndio, tá bom? Is playing cards, beleza? Peraí, só desse aqui. Terceiro caso, após uma preposição. Exemplo, he is great at sculpting.
ele é ótimo esculpindo. Perceba que at a gente ainda não estudou, mas é uma preposição. Então, sculpt, que é o verbo, né? Sculpting é a versão gerúndio dele, vem depois desse at, por isso que ele vai no gerúndio, tá bom? Quarto uso, substantivos compostos. Então, assim, para a gente formar substantivo composto, é bem comum a gente utilizar o gerúndio, tá bom? Então, exemplo, ó, I have a fishing rod. Eu tenho uma vara de pesca. Perceba que no português a gente fala vara de pesca. E no inglês, né, se a gente fosse traduzir literalmente, seria vara pescando. Mas no inglês a gente usa o gerúndio, tá bom? Fishing rod, tá bom? É algo que no português é estranho, mas no inglês é normal, tá bom? Quinto e último caso, após determinadas expressões tais como can't help, não posso ajudar, can't stand, não posso ficar ou suportar, to be worth, valer a pena, it has no use, isso não tem uso, então, ó, isso, o exemplo que eu usei, por exemplo, depois do I can keep. Exemplo, I can't keep calling you. Eu não posso ficar chamando você. Tá bom? Algumas expressões vão exigir o gerúndio, beleza? Isso aí, com o tempo, você vai pegando jeito, tá bom? Não esquenta muito, mas assim, algumas expressões vão exigir o gerúndio depois delas. E, infelizmente, é meio que decorar mesmo, tá bom? Bom, agora que a gente acabou o gerúndio, a gente vai ver o particípio presente, que no fundo é a mesma coisa, beleza? Por um nível assim mais, tá bom? Mais, sei lá, normal assim, não esquenta muito com isso. Então, ó, primeiro caso é quando a gente quer expressar uma ação contínua, ou seja, algo que eu estou fazendo. Por exemplo, agora eu estou gravando um vídeo para o YouTube, tá bom? Esse caso eu não vou deixar exemplo, porque é o que a gente já viu no outro vídeo, tá bom? Todos aqueles casos lá é um caso de gerúndio. Mas, vou fazer o seguinte, ó. Como eu acho que eu não explicitei, eu vou deixar, sei lá, falar um exemplo. Por exemplo, agora eu estou gravando um vídeo para o YouTube. Now, I am recording a video to YouTube. Tá bom? Eu vou depois deixar esse exemplo só para deixar aí, beleza? Então, ó, segundo caso, ele pode ser usado como um adjetivo. Por exemplo, this is an amazing concert. Esse é um concerto incrível, tá bom? Como o verbo amaze vem depois do substantivo, qualificando ele. No caso, ele vem antes do substantivo, como a gente vai ver na próxima aula. Não, eu acho que eu li errado. Vem antes, isso está certinho. Qualificando ele, ou seja, agindo como um adjetivo, ele vem no gerúndio, tá bom? Então, ó, this is an amazing concert. Beleza? Terceiro e último caso, duas ações simultâneas. Exemplo, he plays the piano singing. Ele toca o piano cantando, tá bom? Ou seja, ele toca o piano enquanto canta. São duas ações ao mesmo tempo, tá bom? A ação de tocar o piano e a ação de cantar. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou deixar a sua imagem também desse exemplo que eu criei agora. Só para mostrar essa ação contínua, tá bom? Então, ó, dá uma olhadinha aí na imagem. Aí, beleza? Ou melhor, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Quando eu for editar o vídeo, esquece esse último aí, beleza? Eu já coloco na imagem certinha, beleza? Porque na apostila eu pulei, mas numa futura edição eu complemento com esse exemplo. Então ignora esse último aí, beleza? Bom, ó, e para encerrar o vídeo, é o seguinte, ó, no português a gente vai utilizar o gerúndio para expressar ações contínuas e para ações simultâneas, beleza? Então, como eu falei, por exemplo, agora eu estou gravando um vídeo para o YouTube. Ou, por exemplo,
ações simultâneas, como a gente viu nesse último exemplo. Por exemplo, eu gravo o vídeo sorrindo. Tá bom? São duas ações simultâneas, a ação de gravar o vídeo e a ação de sorrir. Beleza? Então, assim, ó, você vê que no inglês a gente teve, por exemplo, 5 casos para o gerúndio, mais 3 para o particípio. Ou seja, a gente tem, 8 casos de gerúndio, enquanto no português a gente tem 2. Você percebe como tem muito mais uso. E assim, ó, algumas pessoas gostam de criar mais usos e classificações ainda, mas assim, no fundo é um uso normal do gerúndio. Então, assim, é algo que a gente vai usar naturalmente. Eu não acho que há necessidade de criar mais classificação do que já tem, porque já tem 8, já tá bom, beleza? Mas assim, não se preocupa muito com esses nomes, sei lá, quando eu uso. Isso vai vir com a prática, tá bom? Como eu falei, como aqui é um curso, eu preciso mostrar passo a passo, mas na prática vai pegar o jeito. E o importante assim é você ver como que no inglês a gente usa o gerúndio para muito mais situações do que no português, beleza? Isso é importante ficar bem marcado, tá bom? E bom, o que eu tinha para falar hoje sobre gerúndio é isso. Desculpem a confusão do fim do vídeo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.